Quero convidar você assim, jovem, para que nós possamos iniciar essa nossa aula rezando a oração que o próprio Cristo nos ensinou, que é a oração do Pai Nosso. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Bem, gente, então como vocês já estão vendo aqui, o conteúdo da nossa aula de hoje, dessa semana, das nossas aulas, né, nossas duas aulas remotas, ela será sobre a África Atlântica, ok? Claro, o continente africano banhado pelo Oceano Atlântico, então a parte ocidental da África, né? A parte oriental da África é chamada de África Índica, ok? Então nós vamos ver aquela parte do continente africano que é propriamente banhado pelo Oceano Atlântico. Só que quando a gente fala, gente, da questão, por que é importante nós estudarmos, né, termos conhecimento da história do povo africano? Pelo mesmo motivo que nós estudamos o povo europeu, gente, né? Então, a importância do estudo da África e de sua história é por causa da compreensão da história e da cultura do povo brasileiro, como está marcando aqui. É bom nós lembrarmos que o povo brasileiro, ele foi formado, no caso, né, ele foi formado pela miscigenação, né, dos povos americanos, pela miscigenação dos povos africanos e pela miscigenação dos povos europeus. Essa compreensão da história da cultura brasileira contribui para a construção de uma sociedade mais igualitária. Mais igualitária, sim, gente, no sentido de que todos devem ter os mesmos direitos, né? O princípio da igualdade ele deve ser respeitado nesse sentido, né? Todas as pessoas terem os mesmos direitos. Todas as pessoas elas não são iguais fisicamente, ok? Mas elas, em questão de direito, elas devem ser respeitadas de forma igual. E por que se bate muito nessa tecla nos dias de hoje? Por causa, infelizmente, da grande história que nós temos, né, no Brasil, a grande história de preconceito racial que nós temos no Brasil. Né? Então, eu não sei se é de conhecimento de vocês, mas o Brasil é o maior país de negros fora do continente africano. E da onde que vieram a maioria desse povo negro? A maioria desse povo negro ele veio do continente africano, é claro, no tempo da escravidão. E o segundo país que tem o maior número de negros fora da África é os Estados Unidos. Então, o Brasil e os Estados Unidos é que lideram, né, em números, não em porcentagem. Em porcentagem, se não me falha a memória, o país que tem a maior porcentagem é o Haiti. Okay? Mas em números é o Brasil. Muito bem, gente. Quando a gente fala da questão do continente africano, gente, nós temos uma ideia, muitas vezes, que é uma ideia muito precária. Né? Por quê, gente? Porque o continente africano está aí, né, entre os 3 maiores continentes do mundo. Né? Eu sinceramente não me recordo qual é o segundo maior em área, o segundo maior continente, mas se não me engano é a África. Né? O maior continente em área é a Ásia, né? Daí o segundo maior é a África e o terceiro a América. Se não me falha a memória, é nessa sequência. Mas assim, o continente africano, ou seja, ele é um continente gigantesco. Gente. E quando a gente fala dos povos africanos, infelizmente quando fala da África, nós temos assim uma visão muito pobre, sabe? Por exemplo, quando a gente fala da Europa, o pessoal quando fala da Europa fala, na Europa tem os holandeses, tem os ingleses, tem os alemães, tem os franceses, tem os italianos, os espanhóis, os portugueses, os ucranianos, os poloneses, né, os tchecos, tem os iugoslavos, tem os sérvios, os gregos, né? Ou seja, a gente cita uma diversidade de povos quando fala da Europa. Por que a gente não cita essa diversidade de povos, por exemplo, quando fala dos índios? Só do Brasil, nem precisa pegar dos outros países, não. É porque o índio foi colocado, vamos dizer assim, dentro de um saco na história, como se fosse só o índio, sabe? Como se todos os índios que tivessem no Brasil fossem iguais. E não eram iguais, eles eram diferentes. Falavam línguas diferentes, tinham costumes diferentes, tinham coisas em comum, lógico, mas tinham coisas extremamente diferentes. Muitos eram inimigos.
E quando a gente tem essa visão da África, a gente tem essa visão pobre, infelizmente, da África. Na visão de que o continente africano é o quê? Que o continente africano é um continente onde tem savana, né? Que tem negro, que tem pobreza, que tem miséria, que no norte tem o deserto do Saara e o rio Nilo lá no Egito e só, né? Então muitas vezes a gente tem uma visão extremamente empobrecida do continente africano. Claro, tem as savanas, tem os desertos, tem as florestas, né, gente, as florestas tropicais, né, grandes florestas tropicais existem no continente africano. Então não é só essa questão, né, ou seja, nós temos ao norte da África vivem povos pardos, né, não são propriamente povos negros, né, como os mouros. Então nós temos uma visão empobrecida da África. Eu me recordo uma vez, já faz tempo, vocês não eram nem nascidos ainda, em 1993, pegando lá no milênio passado. Eu lembro uma vez que eu assisti uma palestra de um padre ali em Guarapuava, e esse padre veio de Luxemburgo, né, na Europa. E quando ele falou que ele vinha para o Brasil, ele confessou assim para nós, ele confessou que ele achou que ia chegar no Brasil, isso em 93, olha, veja bem a visão do europeu sobre o brasileiro. Né, que ele ia chegar no Brasil, que ele ia encontrar um monte de mulher seminua pela rua, né, dançando samba, o povo jogando futebol, que aqui ia estar cheio de índio, né, cheio de mato e cheio de bicho. Né, e foi isso que ele falou. Porque no imaginário dos povos de países ricos, eles olham para os países mais pobres dessa forma, da forma como se nós fôssemos um nada. Infelizmente, essa mesma visão que esse padre tinha aqui do Brasil, que daí que ele chegou e falou que viu que é tudo diferente, que é praticamente, como ele mesmo disse, quase tudo igual na Europa. Né? Essa mesma visão empobrecida que nós temos, né, do continente, que esse padre tinha do continente americano, é a mesma visão empobrecida que nós temos do continente africano. Então assim, gente, o continente africano, ele possui uma diversidade geográfica muito grande. Né? Altas montanhas, como o Monte Kilimanjaro, né, que é o ponto mais alto o ponto culminante do continente africano. E no Kilimanjaro tem um contraste maravilhoso, né, gente? Se quiserem pesquisar na internet, né, Monte Kilimanjaro, né, é uma montanha que ainda tem neves eternas no meio da savana. Né? Ou seja, abaixo do Monte Kilimanjaro, extremamente quente, e acima do monte, né, é um monte com neves eternas. Então, ele é bem curioso. Existem desertos, né? Grandes desertos, o maior deserto do mundo, como o Saara, que está aqui, mas também tem o deserto da Líbia, o deserto do Egito. Florestas, como no Congo, né? Daí dos gorilas do Congo, que vem, por exemplo, a questão das histórias, criaram as histórias, por exemplo, do King Kong, do Tarzan, né? Então, tudo nessa região. Tem regiões estepes e savanas, né, em grande parte do continente. E uma grande diversidade cultural. Gente, veja aqui, mais de 1.250 línguas faladas. Veja que diversidade, gente, que diversidade. Isso aqui é muita coisa. Ou seja, a grande parte do que a gente sabe, a grande parte do que a África nós não sabemos, né? Simplesmente nós não sabemos. Então a gente estudar um pouco da história desse povo se torna importante. Claro, né? Nós temos, né, como pilar da civilização ocidental, nós temos um povo do Oriente Médio e 2 povos do continente europeu. Né? Nós temos a moral judaico-cristã, do Oriente Médio, né? Nós temos o direito romano, né, europeu, e a filosofia grega, né, europeu. Então, claro, esse tripé, ele forma o tripé da nossa civilização ocidental. Mas, assim, nós temos 3 povos que ajudaram a formar o povo brasileiro também, que é propriamente o povo, né, o povo europeu, o povo americano, que é o verdadeiro povo brasileiro, o povo americano, é o índio, na verdade, e o povo africano, que veio para cá forçado para trabalhar como escravo. Né? Então, claro que faz bem a gente estudá-los também.
Então aqui nós temos um exemplo, né, do que propriamente do que é essa África Atlântica, né, das principais regiões, a Alta Guiné, a Baixa Guiné e a região de Angola, né, conforme está nos mostrando aqui no mapa do continente africano. Vocês percebem aqui, né, que esse mapa é o mesmo mapa que vocês têm lá no material de apoio de vocês. Desculpe até 10 minutos aí, não avisei que o material de apoio, página 17, né, mas aí no material de apoio vocês vão ver que cada centímetro, né, claro, aqui ele está numa projeção maior se eu estiver vendo isso pelo computador e menor se eu estiver vendo pelo celular, mas ele está numa projeção de 1 centímetro para cada 1000 quilômetros, né, ou seja, o continente é gigantesco. Vamos para frente. Bem, então aqui já nós temos algumas características da África Atlântica, por exemplo, questão de geografia, né, aquilo que eu tinha comentado com vocês, né, grandes florestas e extensas áreas de savana, ou seja, a savana é muito parecida com o cerrado brasileiro, então quando você estuda o cerrado aqui no Brasil, a savana é muito parecida, né, uma vegetação rasteira, e é interessante que ela fica na mesma faixa, né, na faixa tropical do mundo, né. Assim como as florestas equatoriais, né, como a floresta amazônica também, né, as florestas da Ásia e as florestas do Congo, né, são florestas tropicais. Então essa geografia, a mobilidade dos grupos da região contribuiu para a diversidade étnica e cultural, bem como para as trocas culturais entre os povos, né. Principalmente nós vamos ter ali uma troca cultural muito grande na chamada África subsaariana, né? Ou seja, a África que se localiza ao sul do deserto do Saara, e ali houve um intercâmbio maior, vamos dizer assim, entre povos, né? Um intercâmbio comercial maior. Mas também ali nós vamos ter, também dentro da questão da África subsaariana, nós vamos ter também os locais onde tiveram mais guerras, mais atritos entre os povos de origem africana. É sempre bom a gente lembrar, gente, que os povos que são inimigos, geralmente, historicamente falando, eles são povos vizinhos, não são povos que moram longe um do outro. Não, mas muito pelo contrário, são povos que moram perto um do outro, geralmente que se tornam inimigos, né, que disputam as mesmas riquezas. Grupo linguístico, diz ali, abrange povos de grande parte das regiões central e sul do continente africano, conforme eu tinha comentado com vocês agora, já, né, ou seja, pega mais a parte da África subsaariana. Economia, na questão da agricultura, né? Então utilização de técnicas diferentes nas áreas de floresta ou de savanas. Os cultivos, né? Alguns dos cultivos, o milhete, o sorgo, o dendê, a mandioca, ananás, milho, levados da América, pimentas e cana-de-açúcar, levada pelos árabes, que depois, inclusive, os portugueses acabaram plantando também nas suas colônias africanas, plantaram cana-de-açúcar antes de plantar no Brasil, né? Ah, mas como isso, professor? É bom nós lembrarmos o seguinte, gente, que os portugueses eles começaram, a descoberta do Brasil, descoberta entre aspas, se deu em 1500, ok? O cultivo, os portugueses começaram a contornar, fazer o perímetro do continente africano em 1415, ou seja, 85 anos antes. Então eles foram conquistando regiões, gente, até chegar no extremo sul da África. Eles conquistaram várias regiões. E nessas várias regiões eles acabaram, né, então, plantando também a questão da cana-de-açúcar. A sociedade, então, é marcada pela virilidade, né, fecundidade e maternidade. Eram aspectos importantes para os povos da África Atlântica, porque estavam relacionados ao crescimento populacional. Gente, não só eram aspectos importantes, como são aspectos importantes ainda hoje. Por que eu digo isso? Assim, gente, aqui em Prudentópolis, por exemplo, eu tive a graça de conhecer, e acredito que muitos de vocês conheceram, por exemplo, o padre Guilherme Scheubauer, uma coisa assim o sobrenome dele. O padre Guilherme, que foi o pároco anterior da igreja latina, né, lá da paróquia nossa, São João Batista, antes agora do padre Martim. E o padre Guilherme, ele viveu muito tempo na África, principalmente na região de Moçambique. E ele falou assim, ele fez um comentário, e ele estava para voltar para lá, e ele só não voltou por causa da pandemia, né? Então que daí foram cancelados os voos internacionais, tal, bem no começo da pandemia.
O padre Guilherme ele disse algo muito interessante. Ele falou assim que na África, o que é riqueza para eles é família numerosa. Família numerosa é riqueza. O que é a família pobre? Família pobre para eles é família que tem poucos filhos. O conceito de riqueza e de pobreza lá é questão do número de filhos, não a questão da parte financeira, né? Então entra a questão ali da virilidade masculina, né? A questão da fecundidade, ou seja, é importante, né? A fecundidade ligada à maternidade, né? São aspectos importantes da África Atlântica, né? Então, é claro que, assim como há um grande número de nascimentos, também, infelizmente, por causa da falta de desenvolvimento, há também um grande número de mortes, né? Em muitos países africanos estão aí, alguns países africanos se encontram entre os piores, né, em índice, por exemplo, de mortalidade infantil ainda hoje. A poligamia era uma prática adotada entre os povos, pois contribuía para a geração de novos indivíduos, como disse para vocês. A questão, o que é a riqueza para eles? A riqueza para eles é a quantidade do número de filhos, né? Então isso para eles é extremamente importante. E, gente, eu acredito que para nós do Ocidente, isso virou uma doença, sabe? Essa questão de quantidade de número de filhos hoje, a maior parte dos casais, né, eles pensam muito mais na questão financeira do que propriamente na questão de se ter filho. E isso é triste, né? Em certo sentido, né? Aí entra uma questão de um embate filosófico e tudo isso que estou comentando aqui com vocês. Por quê, gente? Porque vira um debate filosófico porque você se pergunta o que é mais importante, a vida ou o lucro, né? Chega que se perguntar, mas eu quero ter filhos, claro, você pode fazer um planejamento familiar de acordo com suas posses, né? Mas hoje parece que ter filho, se incomodar com filho, tem sido uma coisa recorrente em nossa sociedade, né? Antigamente as famílias tinham bastante filhos, tal, tudo isso, né, gente? Eu acredito que a pessoa, mesmo que ela seja extremamente pobre, que ela tenha nascido e que ela seja extremamente pobre, acredito que é muito melhor ser extremamente pobre do que nunca ter existido, né? É só um pensar filosófico aqui para a gente colocar. Aliás, né, tem uma curiosidade. A religião que mais cresce no mundo assustadoramente é a religião muçulmana, né? E não é porque as pessoas se convertem à religião muçulmana ou o islamismo, né? Não é por isso. É porque os casais islâmicos têm a maior quantidade de filhos, enquanto os casais cristãos aí estão deixando de ter filhos de outras religiões, e os muçulmanos estão tomando conta do pedaço, né? Então, eu não sei se não é muito questão de tempo aí, por exemplo, para a Europa, inclusive, gente, tornar-se muçulmana, né? Majoritariamente muçulmana. Bem, vamos seguindo. Muito bem, vamos lá, gente. A questão da escravidão na África, né? A escravidão da África surgiu da necessidade de mão de obra na agricultura. Okay? A história da escravidão, gente, ela é uma história extremamente antiga. Ela é tão antiga quanto as sociedades, ou seja, ela tem aí mais ou menos em torno de uns 7 mil anos, mais ou menos, sabe, a história da escravidão. Então, quando nós estudamos, por exemplo, lá o Egito Antigo, nós vemos que no Egito já tinha escravos. A sociedade egípcia é de 3.000 a.C., já havia escravos. Né? Para onde que se usavam os escravos? Principalmente na agricultura e também para construção de obras públicas. Aqui nós vemos aqui que no século VI, os árabes comercializavam escravizados no norte da África. Né? Então os árabes, e basicamente os árabes islâmicos, né, é bom a gente enfatizar isso, né, comercializavam escravos no norte da África como questão comercial, né, gente, por vender, tal, tudo isso. Inclusive nós temos aqui uma imagem que mostra isso, né, o mercado de escravos, né, Al-Wasit, né, comentando sobre isso. E entre os séculos 9 e 10 houve grande procura de escravizados para formar exércitos, né, também se pegavam escravos para formar exército. Enfim, né, gente, essa questão da escravidão, gente, ela ocorreu, né? Claro, nós vamos ver um pouco melhor sobre isso,
né, nessa parte aqui, né, que está mais aqui embaixo, que eu já vou falar para vocês, não quero adiantar. Mas aqui, escravizados na África Atlântica, era comum a escravidão doméstica. O que é escravidão doméstica? Pessoas que eram pessoas que eram pegos como escravos para trabalhar em casa. Né? Era algo comum propriamente. Ocorria na agricultura, na pecuária, nos rituais de sacrifício, nos haréns e nas cortes. Então as pessoas das cortes pegavam a pessoa para trabalhar como escravo, claro, porque não tinha dinheiro para comprar o escravo, então movimentava o comércio. Nos haréns, as pessoas eram pegas para trabalhar como escravos sexuais, né? Meninos e meninas, né? Nos rituais de sacrifício também eram pegos para trabalhar como escravos, quando se queria sacrificar alguma coisa, algum deus, né? Isso não propriamente provinha da questão, provinha mais das religiões africanas em si, né? Que tem essa questão dos rituais, dos sacrifícios humanos, assim como tinha também nas religiões indígenas aqui na América, né, que se sacrificava pessoas propriamente para agradar os deuses. E claro, nos demais trabalhos também, no trabalho agrícola, no trabalho de pecuária também se pegava. Muito bem, e aqui, para encerrarmos a nossa aula de hoje, o comércio de escravizados no Atlântico. Então ocorreu entre os séculos XVI e o século XIX. Gente, por que ocorreu esse comércio de escravos aqui no Atlântico, né, propriamente? Ou seja, os escravos que saíam do continente africano e vinham para o continente americano. Primeiro, gente, você criou uma desculpa no Brasil falando assim que o índio ele é muito preguiçoso para trabalhar. Né? O índio é muito preguiçoso para trabalhar. Gente, pensa um pouquinho. Né? Você acha que o cara que pega uma pessoa para trabalhar como escravo está preocupado se ele é preguiçoso ou não? Não tem esse negócio de preguiçoso. O trabalho é forçado. Se não trabalha forçado, ele morre. Então, muita gente aceita isso para, pelo menos, continuar vivendo. Então, ocorreu entre os séculos XVI e XIX. Né? Por que ocorreu isso, gente? Porque houve uma grande mortandade de índios no primeiro século de colonização do Brasil. Né? Morreram aproximadamente, no primeiro século de colonização na América, né? Pegando todo o continente americano, se estima que tenham morrido mais de 75 milhões de índios, gente, em todo o continente americano. Só existe um genocídio maior do que esse, que é o genocídio dos países comunistas no século XX, né, no mundo. Isso tem os dados muito bem provados no livro Negro do Comunismo, né, que seria uma leitura muito interessante para todos. Né? Então, veja, mas é um número muito grande de indígenas que morreu. E aí no Brasil, o que aconteceu, gente? Esses indígenas que sobreviveram, muitos deles fugiram para o interior, não ficaram no litoral. Fugiram para o interior. Mas o português, nessa época, ainda em 1500, no século XVI, 1500, 1600, o português ele só tinha colonizado algumas regiões litorâneas do Brasil, eles não tinham adentrado no continente. Então eles não achavam índio para escravizar. Então o que ficava mais fácil? Como eles já tinham colônias na África, eles compravam os escravos lá africanos e traziam para o continente. Né? Então é isso que diz assim, né? Foi facilitado pela fragmentação política e escravidão doméstica. Havia expedições que buscavam escravizados. Então, como tinha, por exemplo, na África, como tinha grupos de escravos negros que vendiam outros negros africanos, esse comércio se intensificou e se intensificou muito. Então era muito comum, muitas vezes, né, o escravo vir. Esse transporte de escravizados da África para a América ocorria também em péssimas condições nos porões dos navios. Né? Esses navios eles eram chamados, gente, de navios negreiros ou navios tumbeiros, né? Porque eram propriamente esses navios já por causa navios negreiros, claro, porque puxavam negro, ou tumbeiro porque tumba é coisa de morto, né? Porque muitos escravizados, muitos escravos morriam nessas viagens. Se estima aí, gente, que mais da metade dos negros que saíram do continente africano para vir para o Brasil morreram. Né? Então tem uma estimativa, foi levantado alguns dados, tentado fazer em números isso, que tenha saído da África, gente, mais de 10 milhões de negros.
Gente, esse número é muito alto, pode não parecer alto para nós nos dias de hoje. Mas quando você pega há 350 anos atrás, que a população mundial era 14 vezes menor, gente, esse número é extremamente elevado. Dos mais de 10 milhões de negros que saíram do continente africano, chegaram no Brasil aproximadamente 4,5 milhões. Então a maioria morreu na viagem. E assim, gente, né? Então era terrível, porque no navio que cabia 200 pessoas, eles colocavam 600. Ah, mas vai morrer mais da metade. Mas tudo bem, se morrer ainda, vamos dizer, se morrer 350, sobra 250. Olha a mentalidade lucrativa, né, aí desses comerciantes de escravos. Então, terrível, né, gente? Terrível isso. Quando a Inglaterra proibiu a escravidão no século XIX, com a lei Bill Aberd, que ela prenderia qualquer navio negreiro que fosse pego comercializando escravos pelo Atlântico, os donos de escravos, muitas vezes, eles pegavam e amarravam o pé, né? Eles amarravam o pé dos escravos, um a um, e eles acabavam jogando o primeiro escravo no mar, e assim eles ia empurrando um por um, todos os escravos iam caindo no mar com a âncora, iam sendo puxados para o fundo do mar para que o dono do navio não perdesse o navio. Então, assim, gente, crimes terríveis, né? Terríveis mesmo, que foram feitos contra o povo negro ao longo da história. E além disso, né, os escravizados eles exerciam atividades que mantinham o funcionamento do sistema colonial. Então, propriamente, no Brasil eles vieram para trabalhar o quê? Geralmente primeiramente na questão nas lavouras de cana, né? Ou seja, no plantio da cana, no corte da cana, no processo da moenda, no processo de se fazer propriamente, né, todo dentro do engenho, se fazer todo o processo da fabricação da cana e de mandar para Portugal. Então eram eles que mantinham, no caso, o sistema colonial brasileiro. Então o trabalho do negro, né, mantinha tudo isso. Então é importante a gente comentar aqui, destacar isso, né, sobre essa questão aqui do negro. E claro, né, gente, infelizmente, né, por causa da questão da ambição, do dinheiro, tudo isso, né, o negro acabou sofrendo muito, né. E é importante a gente conhecer, sim, um pouco desses povos, saber da diversidade, né, propriamente que eles têm entre eles, né, que eles possuem. Aqui no que nós estamos vendo propriamente, nós vemos aqui só um resumo, ok? Mas, como disse para vocês, é extremamente importante nós talvez dedicarmos um pouquinho mais de tempo para sabermos sobre isso, né? E hoje é um tema bastante falado, né, bastante discutido, principalmente esse ano, né? Fiquem atentos à questão das provas de PAC e PSS, né, por causa de George Floyd, né? Então, aqueles casos que teve nos Estados Unidos.